História da literatura. Como todas as outras artes, a literatura reflete a relação do homem com o mundo e com os seus semelhantes. Na medida em que essas relações se transformam historicamente, a literatura também se transforma, pois que, sensível às peculiaridades de cada época, aos modos de encarar a vida, de problematizar a existência, de questionar a realidade, de organizar a convivência social e etc. Por isso, as obras de um determinado período histórico, ainda que se diferencia uma das outras, possuem certas características comuns que as identificam. Essas características dizem respeito tanto à mentalidade predominante na época quanto às formas, às convenções e às técnicas expressivas utilizadas pelos autores. Ah, agora eu entendi! As escolas literárias. Chamamos de escolas literárias os grandes conjuntos em que costumamos dividir a história da literatura. Essa divisão tem uma função sobretudo didática, ajudando-nos a compreender as transformações da arte literária ao longo do tempo. A história da literatura portuguesa divide-se em 3 grandes períodos. Era medieval, do final do século XII ao século XV. Era clássica, do século XVI ao século XVIII. Era romântica, do século XIX até hoje. Já a literatura brasileira possui apenas 2 últimos, mais especificamente denominados Era Colonial e Era Nacional. Utilizando-se de palavras, uma obra literária recria a realidade, a vida. Essa definição focaliza 2 aspectos opostos, mas complementares, da arte literária: criação e representação. Por um lado, ela é invenção. O autor cria uma realidade imaginária, fictícia. Mas o universo da ficção mantém relações vivas com o mundo real. Neste sentido, a literatura é imitação da realidade. Frequentemente, os autores utilizam fatos de suas vidas como matéria de literatura. São as chamadas obras confessionais. Mesmo nesses casos, não devemos entender os textos como simples biografias. Os fatos pessoais são apenas parte da matéria literária, o ponto de partida. Entre o que o autor viveu ou sentiu e a obra existem todas as mediações da invenção, da imaginação. Existe, sobretudo, o trabalho criativo com a palavra, que pode ser em versos ou em prosas. Tá bom. Então, para que serve a arte? Para que serve a literatura? As respostas a essas perguntas variam com o tempo e com as pessoas. Evidentemente, a função de uma obra literária depende dos objetivos e das intenções do autor, mas os leitores também têm maneiras diferentes de ler e são levados a abrir um livro por motivos diferentes. Alguns buscam na literatura apenas um divertimento sem grandes consequências para a vida. Outros, um instrumento de transformação e de aperfeiçoamento. Uns consideram a obra literária apenas um artefato estético, criado para a contemplação da beleza. Já outros esperam que seja um veículo de análise, de crítica em relação à sociedade e à vida. Por exemplo, a poesia pode ser instrumento de fuga da realidade. Qualquer leitura que se faz com distração possui essa mesma função evasiva. Ao lermos, por exemplo, uma história de aventuras, fugimos de nossa vidinha monótona. Sempre igual, embarcamos em um navio pirata, lutamos ao lado de um super-herói, amamos belas mulheres, sonhamos. Certas épocas literárias são marcadas pela importância que autores atribuem à perfeição formal de suas obras. Os temas passam para um segundo plano, só interessando a beleza estética. Quando isso ocorre, a literatura aliena-se da realidade. É o que chamamos de arte pela arte, característica, por exemplo, do parnasianismo, movimento literário do final do século XIX. Se, ao contrário, a forma e o trabalho com a palavra são preteridos, reduz-se a obra a panfleto, a mero instrumento de propaganda. Isso não impede que existam autores de valor realizando uma literatura engajada, isto é, comprometidos com a defesa de certas ideias políticas, filosóficas ou religiosas. É isso aí, literanautas, apaixonados por literatura, ficamos por aqui. Se você gostou, deixa o like, se gostou mais ainda, deixa aquele comentário, sua opinião, beleza? E bora lá estudar, porque conhecimento não ocupa espaço.